Queridos amigos e amigas, eis que estamos de volta em mais um estudo do Evangelho, estudo presencial, mas que está temporariamente no seu modelo virtual, estudo que ocorre na Casa Irmã Sheila, Fraternidade Espírita Irmã Sheila, e que hoje iremos estudar o capítulo 28, itens 20 e 21 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos, portanto, no capítulo das preces, e esses itens 20 e 21 dizem respeito ao pedido para resistir a uma tentação. Vamos agora ler o trecho. Qualquer pensamento mau pode ter duas fontes: a própria imperfeição de nossa alma ou uma funesta influência que se exerça sobre ela. Neste último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência e, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte que aquele que vem a falir não poderá invocar, por desculpa, a influência de um espírito estranho, visto que esse espírito não teria arrastado ao mal se não tivesse julgado acessível à sedução. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malfazejo a nos atrair para o mal, mas cuja atração somos totalmente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar que, por seu lado, o nosso anjo da guarda, ou espírito protetor, combate em nós a má influência e espera, com ansiedade, a decisão que vamos tomar. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz do espírito bom a se fazer ouvir pela nossa consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando se afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral, quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar qualquer prejuízo a outrem, quando, enfim, nos induz a fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem. Prece. Deus onipotente, não me deixes sucumbir à tentação que me impele a falir. Espíritos benfazejos que me protegeis, afastai de mim este mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, merecerei expiar a minha falta nesta vida e na outra, porque sou livre para escolher. Bem, mensagem de Allan Kardec, texto pequeno, reduzido e uma prece ainda mais econômica, mas que sintetiza de uma maneira bastante interessante, bastante profunda, o tema das tentações. O tema das tentações não é um tema simples, muito pelo contrário, é um tema profundo, um tema que de alguma forma remonta à tradição antiga, às várias tradições, inclusive tradições religiosas, especialmente as tradições religiosas do Ocidente. E nesse tema nós temos aí a presença da própria influência do Evangelho e do cristianismo sobre a nossa mentalidade e, em alguns momentos, alguns equívocos de interpretação na compreensão do Evangelho de Jesus, a sua doutrina magna de espiritualidade. A palavra tentação, que vem de um verbete latino tentatio, está associada a um verbete grego que influenciou a sua construção ou tem associação com essa expressão. O termo grego eirasmon, em grego, é portador de vários sentidos e vários significados. Quando a gente pega textos em grego, da cultura grega, e até mesmo os textos bíblicos, cujos originais ou cujos exemplares mais antigos estão em grego, a palavra eirasmon aparece e é traduzida no português para tentação, mas que é usada em diferentes contextos da própria Bíblia. Particularmente, essa palavra é usada especialmente em dois sentidos maiores que aparecem a miúde nos textos
do judaísmo, inclusive também nos textos do Novo Testamento. A palavra aparece como sendo sinônimo de um desejo ou de uma atração na direção de um pecado, de um equívoco, de uma conduta equivocada, de uma conduta inadequada, que é essa expressão, a expressão que mais pegou, que mais ficou associada, arraigada à palavra tentação. Tentação, portanto, como sendo um desejo ou um impulso, uma atração para alguma coisa que é pecaminosa, que é equivocada, que é errada do ponto de vista religioso e espiritual. Mas a palavra eirasmon, traduzida a tentação, em alguns momentos aparece no texto bíblico como sinônimo de teste ou de prova. Assim, Deus testou Abraão, testou Isaac, testou Jacó, testou os profetas, Deus testou Jó, e a palavra eirasmon assim aparece. A verdade é que a ideia do desejo do pecado, do desejo do impulso interior, ou de uma espécie de atração para o pecado, que foi, de alguma forma, a compreensão mais ventilada e mais recorrentemente propalada, permaneceu com alguma alteração e com uma qualidade, com uma compreensão que foi impressa nela, na tradição romana, especialmente católico-romana, que colocou a ideia de tentação como sendo um elemento que induz a criatura ao erro. Esse elemento que induziria a criatura ao erro, portanto ao pecado, ao equívoco, ao mal, esse elemento seria o elemento da tentação. E graças a essa compreensão histórica que permaneceu ao longo dos tempos, graças também à mentalidade humana de compreender as coisas espirituais sempre como algo exterior, uma compreensão inexata da profundidade das grandes substâncias espirituais, é natural, é compreensível entender que a ideia de que a tentação é uma coisa que me induz ao erro, que me induz ao pecado, gerou uma série de problemas, uma série de interpretações complicadas e uma série de compreensões não totalmente exatas, não é que estavam erradas, mas que não estavam integralmente corretas, que estavam parcialmente corretas e que, em alguma medida, em função dessa compreensão que foi colocada como sendo absoluta para todas as coisas, em alguns momentos, equívoco de visão. É assim que a palavra demônio, que tem também associação com a palavra grega diabo, diabolo, aquele divide, mas o demônio, que tem a sua origem na expressão hebraica Shatã ou Satã, que significa especificamente o adversário, o acusador ou o tentador, mas que alguns estudiosos entendem o Shatã como a tentação e não o tentador, mas a verdade é que a compreensão das criaturas em épocas mais recuadas entendeu e localizou esse conceito como sendo uma figura tentadora que geraria embaraços na criatura e não uma figura simbólica que simbolizaria a tentação na criatura, a semelhança de Saturno na mitologia greco-romana, que significaria o tempo, Júpiter, Afrodite, a deusa do amor, que não são entidades reais, mas símbolos mitológicos e arquétipos. A verdade é que a cultura religiosa do passado e as mentes mais limitadas, mais estreitas de compreensão do sagrado, entenderam ao pé da letra, literalmente, esse foi o equívoco que gerou a ideia e a compreensão, especialmente do cristianismo organizado medieval, de que o pecado estava no mundo, nas coisas, porque as coisas são tentação. E essas coisas geram tentação no indivíduo, ou são a tentação do indivíduo que induz o indivíduo ao equívoco, e é necessário se afastar delas, é necessário combatê-las, é necessário fugir do mundo para não se contaminar com o pecado do mundo e, de alguma forma, buscar Deus. Essa era a compreensão limitada do passado que foi evoluindo e que foi aprimorando, porque mentes especiais que começaram a não compreender dessa forma, começaram a questionar. A ponto de intelectos privilegiados, mas que não obstante viveram naquele tempo, ainda assim não conseguiram totalmente transcender aquele tempo. Por exemplo, quando a gente pensa em um Santo Agostinho, com a sua inteligência em vulgar, com tanta contribuição que deu ao cristianismo, mas
homem do seu tempo e compreendendo a tentação dentro da mentalidade religiosa da época, colocava, por exemplo, a responsabilidade na mulher pela tentação e pelos arrastamentos sexuais, porque ele, antes de ser, por exemplo, o santo que foi, ele teve uma vida promíscua, uma vida bastante dissoluta e não admitia ficar sozinho com uma mulher, por exemplo, e colocava na mulher a pecha de tentação, um símbolo de um ser que estaria perturbando a vida dos homens e os seduzindo. Naturalmente que esse é o mecanismo de projeção que a gente faz o tempo todo, não apenas com a mulher, mas com vários elementos e vários conteúdos ao longo da humanidade. Então não sou eu que sou inseguro e que não me garanto, que não me controlo, é a mulher que é sedutora que vai, de alguma forma, me desorganizar. É ela que tem o poder e não eu que sou fraco e que não consigo me controlar nos meus impulsos. Essa ideia, ao longo dos tempos, foi passando a ponto de chegar aos excessos medievais, aos absurdos. Quem leu ou então viu o filme homônimo baseado na obra de Umberto Eco, O Nome da Rosa, vai ver, por exemplo, o riso medieval ser considerado uma tentação e um pecado, um instrumento do diabo, a ponto da pessoa que ri não era uma pessoa séria, não era uma pessoa de Deus e estava de alguma forma contaminada pelo diabo, pelo demônio. Veja a que ponto chega a compreensão religiosa das criaturas. E eu me lembro de São João Crisóstomo que dizia: um santo triste é um triste santo. Mas essa era a compreensão, que as pessoas rirem, que as pessoas serem descontraídas, serem leves, que as pessoas serem joviais, eram pessoas que não eram sérias, não eram de Deus e que estavam espiritualmente equivocadas. Então, veja que absurdo chega essa compreensão. E tudo isso também tem influência de um texto do Evangelho, uma passagem importante, difícil, delicada do Evangelho de Jesus e que, ao longo da história, foi compreendido de maneira equivocada. Houve um erro histórico nessa passagem que a gente vai aqui examinar. Eu me refiro ao texto da chamada tentação de Jesus no deserto. Quando Jesus, no texto bíblico, segundo a escrita, né, segundo o que está no texto, foi tentado pelo diabo 3 vezes e depois do que, ao vencer as tentações, naturalmente passa por aquela situação nos 40 dias e 40 noites de jejum no deserto. Ora, ao longo dos tempos, o erro histórico foi entender essa passagem ao pé da letra. E ao longo das épocas, essa passagem foi interpretada literalmente. E essa é uma das passagens que tem maior influência na compreensão espiritual em função da influência do cristianismo, na compreensão espiritual da tentação e do mundo. Se Jesus foi tentado pelo demônio, esse é o símbolo que nós somos tentados e que a gente tem que vencer a tentação, o demônio, etc. E o símbolo que o demônio carrega. Ora bem, não se entendeu o espírito da letra. Jesus havia dito que a sua palavra tinha que ser entendida em espírito e verdade, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Peço licença para ler o texto. O texto diz assim: ele está em vários evangelhos, é bom dizer isso, está no Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas. Curiosamente, não está no Evangelho de João, que é um texto mais assim metafórico, mais simbólico, mais profundo, né? O Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos sinóticos, né? Que tem muitos acontecimentos em comum. O de Marcos é muito sucinto, é muito pobre no sentido de detalhes comparado com outros, né? E o de Marcos eu excluo aqui, eu não colocaria o de Marcos, porque tem diálogos importantes com o diabo no texto que de Marcos não tem, que foi bastante econômico, bastante sucinto, talvez pelo propósito do Evangelho de Marcos, né? E aí a gente sobra Mateus e Lucas, né? Mateus e Lucas são evangelhos muito parecidos, mas o de Mateus tem uma riqueza de detalhes impressionante. E como o de Lucas foi escrito muito depois, é provável que o de Lucas se baseou no texto de Mateus para escrever, e o texto de Mateus deve ser considerado, pelo menos em minha opinião, a referência dessa passagem para entender essa passagem. Porque o de Marcos, mesmo que tenha sido mais antigo, é menos rico de detalhes. Os dois ricos de detalhes é Mateus e Lucas, só que o de Lucas a gente tem certeza que foi escrito historicamente muito depois. Então é provável que Mateus seja aí a referência maior. Embora os estudiosos tendam
a apontar o Evangelho de Marcos como o primeiro, e se foi o primeiro, a rigor, Mateus deve ter lido o de Marcos e elaborado mais. Pode ser essa hipótese possível, mas a gente sabe, na literatura espírita mediúnica, que os manuscritos de Mateus foram escritos aos poucos, e os primeiros manuscritos do Evangelho não foram de Marcos, foi de Mateus. Agora a gente não sabe se esses manuscritos, que Emmanuel se refere em Paulo e Estevão, era o Evangelho todo ou era apenas fragmentos do texto que mais tarde, muito depois, Mateus elaboraria por completo. Mas esse não é o propósito desse momento de aprofundar essa questão. Vamos ler o texto, especialmente de Mateus, capítulo 4, versículo 1 a 11, que Mateus escreve assim: Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, é uma das expressões de Satã ou Satanás, tentador, que é traduzido, alguns traduzem como Satanás mesmo, ou o diabo, E eu estou lendo a versão do padre João Ferreira de Almeida, uma das versões mais clássicas, uma das traduções mais clássicas, e o evangelho continua. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Bem se vê que se trata de uma mensagem muito rica, e o erro histórico foi a interpretação literal, foi ter sido utilizado uma interpretação literal ao texto, ao pé da letra, para entender essa passagem como se algo acontecesse, como se ocorresse essa tentação. O texto evangélico tem vários problemas aqui, do diabo pegar Jesus, arrebatar Jesus de um lugar, arrebatar para outro. Há vários detalhes do texto do evangelho que é importante a gente aqui examinar. Uma das coisas que chama a atenção é a gradação, primeiro no deserto, depois no pináculo de um templo, a segunda tentação, e a terceira numa montanha muito alto, a ponto dessa montanha conseguir permitir que ele visse todos os reinos do mundo. Bem se vê que só daí a gente dá para entender que tem alguma coisa aí que não é ao pé da letra. Primeiro, porque não existe montanha no mundo que o indivíduo em cima dela possa visualizar, possa enxergar, possa abarcar com a sua visão todos os reinos do mundo. Não existe montanha a esse respeito que consiga. Então já dá para ver que não se trata disso. Se trata de algo talvez figurativo, simbólico. Esses reinos do mundo seriam realmente os locais da Terra, abarcar todas as situações, ou seria algo simbólico, de poderes do mundo, algo mais interior. Essa é uma questão que tem sido debatida, mas ao longo dos tempos essa passagem foi muito difícil de ser compreendida, e por isso ao longo dos tempos quase sempre ela foi compreendida mal, e quase sempre, se não toda, boa parte dela foi compreendida ao pé da letra. E esse foi o erro. E esse erro gerou essa compreensão da tentação como sendo um elemento externo que gera em mim o problema. Então a tentação está fora de mim e que me desencadeia determinados problemas. Ora, quando a gente examina esse texto, os estudiosos contemporâneos começam a perceber uma questão importante, que é, primeiro, os grandes estudiosos, quando começam a se debruçar sobre esse texto, perceberam algo que os teólogos antigos nem sempre perceberam. Eu estou me referindo aqui a estudiosos mais recentes. E uma das coisas mais básicas que todo estudioso, especialista na Bíblia, hoje em dia percebe, é que há alusões nesse texto do Evangelho ao Antigo Testamento que não podem ser coincidências. Não podem ser coincidências. Isso a gente precisa falar. Há alusões claras com o Antigo Testamento.
estudiosos mais contemporâneos, teólogos, os mais sofisticados atualmente, aqueles melhores pensadores e as melhores mentes atuais que interpretam e melhor elaboram a compreensão do texto bíblico, da hermenêutica bíblica, chegam a conclusões maravilhosas que consertam, que corrigem o erro histórico dessa compreensão, dessa passagem do Evangelho, especialmente do Evangelho de Mateus, dos Evangelhos sinóticos, mas especialmente do Evangelho de Mateus. Por exemplo, Jesus está no deserto fazendo jejum de 40 dias e 40 noites, e aí é tentado pelo diabo. Primeiro, há uma tradição cultural do judaísmo de que grandes acontecimentos espirituais acontecem na vida dos grandes homens e profetas depois de eles passarem um jejum material e espiritual. Assim aconteceu com Elias, assim aconteceu com Moisés e assim aconteceu com tantos outros. Há um jejum deles e depois um grande acontecimento, uma grande experiência espiritual. Essa é a primeira coisa, o primeiro dado, o primeiro elemento importante. O segundo é o seguinte: há uma ligação clara com o Antigo Testamento. Moisés, quando do cativeiro, da escravidão do povo hebreu no Egito, quando ele sai do Egito libertando o povo hebreu, ele faz uma jornada pelo deserto. Jesus faz uma jornada e fica no deserto 40 dias e 40 noites. Curiosamente, diz o texto bíblico que Moisés faz essa jornada pelo deserto no Êxodo, texto da Bíblia, Êxodo, que descreve, que explica essa jornada de Moisés. Moisés demorou 40 anos peregrinando até chegar na terra prometida, na terra de Canaã. E Jesus passa 40 dias e 40 noites em jejum no deserto. Esses números não são aleatórios. Para alguns estudiosos, isso é uma tentativa de ligar. Primeiro que 40 não é um número exato. 40, na expressão do povo hebreu, na tradição do judaísmo, da cultura da época, queria também designar um número grande de grandes proporções que se perdia. Então, essa é a ideia. Era uma grandeza matemática imensa, alta, de grandes proporções, essa é a ideia. Aí usava a expressão 40. Depois, não pode ser aleatório, 40 anos no deserto, Moisés, 40 dias e 40 noites, Jesus no deserto. Então, essa é a primeira ligação. Jesus vive 3 tentações no deserto com o diabo. O povo hebreu viveu 3 problemas, 3 tentações na jornada com Moisés. Isso não pode ser aleatório. O que é que acontece? Os estudiosos estão percebendo que há uma figura, uma metáfora que insinua e faz uma alusão ao êxodo de Moisés, ao êxodo mosaico, com relação a Jesus, como se estivesse dando uma mensagem ao povo hebreu a respeito daquele êxodo, Jesus agora tomando o lugar de Moisés. É como se o texto do Evangelho quisesse demonstrar ao povo hebreu que Jesus é um novo Moisés. Um Moisés aperfeiçoado. Há alguns autores que chegam a dizer, será que também não é um novo Adão? Porque Adão, no Éden, é expulso, também peregrina pelo deserto. Mas os melhores estudiosos dizem que, apesar de Jesus, em alguns momentos, parece se colocar no lugar de Adão, como um novo Adão, um homem aperfeiçoado, um novo modelo de homem. Naquele momento, era como se ele quisesse... mas era como se ele estivesse sendo colocado como um novo Moisés, um Moisés mais aperfeiçoado. E a gente vai ver mais coincidências, mais situações coincidentes aqui que faz alusão ao texto do Antigo Testamento. A primeira tentação que Jesus passou foi quando o diabo, na figura bíblica, aparece a ele e diz que ele poderia transformar naquele deserto, e ele estava em jejum, transformar as pedras em pães. E Deus assim concederia. E cita um texto do Antigo Testamento que fala que Deus não abandona os seus filhos, etc, etc. E Jesus, então, responde com aquela famosa frase que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai de Deus, né? Essa é a primeira colocação. Muita gente não sabe, mas a primeira tentação do povo judeu, do povo hebreu, o primeiro problema que Moisés enfrentou foi que quando eles começaram a peregrinar, o povo judeu olhou para Moisés, alguns,
e começaram a reclamar. Já no início da jornada já começaram. E no início da peregrinação, né? Desde a partida e no início da peregrinação começaram a reclamar. A gente estava no Egito, tinha comida, tinha água, tinha o que comer, o que beber. E agora você nos conduz nesse deserto. E durante essa peregrinação que a gente vê areia e pedra. E não tem comida. Né? Cadê a comida? Cadê a água? Né? A gente deixou o Egito para passar por isso? Para sofrer esse tipo de coisa? Olha só. Então, essa é uma alusão clara à primeira tentação do povo judeu e que Jesus estava vivendo ali a primeira tentação com o diabo, a figura simbólica do diabo. A lição moral que a gente tira daí qual é? Qual é a lição moral profunda que Jesus quer dizer a respeito da tentação do judeu e a tentação dele, que é a mesma coisa? Ele está fazendo uma espécie de menção. Ele está querendo dizer, na figura simbólica do povo judeu, né, daquela jornada no deserto que pode simbolizar a jornada humana de crescimento, a jornada humana de evolução, a jornada humana de amadurecimento, de desenvolvimento, ou se quiser na linguagem espírita, de evolução espiritual. Na jornada humana há sempre uma tendência em nós de ficar escravo. O judeu não era escravo, escravo dos egípcios, e escravo dos instintos primitivos, dos instintos mais baixos. E esses instintos primitivos, simbolizados aqui no alimento, no pão, na fome, pode fazer com que o indivíduo não ande pelo deserto. Isso é, não caminhe a sua evolução, não desenvolva-se, não progrida. Para progredir é necessário fazer um certo esforço. Para caminhar pelo deserto é necessário fazer um certo esforço. Portanto, é necessário também superar instintos mais básicos de acomodação, de preguiça e de vinculação com os instintos mais básicos, com a predominância da natureza animal, né, como diz Allan Kardec na obra espírita. Então, essa vinculação com os instintos mais básicos, com o estômago, com a reprodução, o sexo, com o sono, os atavismos mais básicos, mais centrais, ali é colocado por Jesus a ideia de que essas heranças mais basais, mais básicas, a herança do período animal, os instintos, os desejos mais primários, podem fazer a gente não caminhar pelo deserto da evolução. Pode fazer a gente ficar parado, a gente ficar acomodado e escravo desses vícios, escravo de paixões, escravo dos instintos mais primitivos. E o ser humano não é só as paixões primitivas, o ser humano não é só as sensações materiais. Essa é a lição moral presente nessa primeira tentação. A segunda tentação é quando, veja aqui, deserto, um lugar mais alto. O diabo arrebata Jesus, leva Jesus para um local alto, e a Bíblia fala o pináculo do templo da cidade santa. Os autores divergem, mas a grande maioria deles acha que, apesar das traduções às vezes serem diferentes, há uma clara alusão à cidade santa, Jerusalém, porque o nome não é colocado, só é colocado Cidade Santa. Provavelmente é Jerusalém. O templo é o símbolo religioso mais valorizado no mundo, na época, especialmente no mundo judeu, o símbolo religioso, portanto, tem a ver com algo de símbolo espiritual, né? Tem a ver com algo de símbolo ali de religiosidade, de espiritualidade. E ali, o demônio pede para o Jesus se jogar do alto, porque, e aí utiliza um sofisma dizendo que Deus prometeu amparar e salvar a todos. Na verdade, ele está citando de uma maneira alterada, o demônio está citando de uma maneira alterada, um texto do Antigo Testamento, Salmos, inclusive. Tem um salmo que fala que Deus protege, Deus nunca vai deixar de proteger os seus filhos, né, que a providência vela pelas suas criaturas e nunca vai desamparar. E aí o diabo utiliza esse sofisma para dizer, se jogue, porque Deus prometeu amparar. Olha só que sofisma, que armadilha intelectual. E aí Jesus responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Que é, inclusive, uma expressão de Moisés, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Está presente aí no Pentateuco mosaico, né? Nos livros de Moisés, essa declaração. Então responde com algo, né, significativo, algo, inclusive, né, enfático, né, em comparação com o texto de Salmos, ele cita um texto de Moisés, que é mais importante ainda e mais valorizado ali naquele momento. Qual é a lição moral dessa segunda tentação? A ideia da presunção diante de Deus.
que é o que aconteceu com o povo judeu. Ah, é importante falar, quase eu omitia. O povo judeu passou por uma segunda tentação que é referente, que é correspondente a essa segunda tentação de Jesus. Eles estavam ali caminhando, já estavam no meio da jornada, quando o povo judeu começou a reclamar a Moisés da travessia áspera, alguns morreram durante o caminho, as dificuldades, o problema ainda da alimentação, da fome, etc. E aí começaram a implicar ainda mais com Moisés, e o texto diz que pedia a Moisés para que Moisés interferisse junto a Deus, para que Moisés acionasse Deus, para que Deus pudesse ajudar e solucionar aquela questão. Olha só, a presunção de achar que eu sei mais do que Deus, o orgulho faz isso. O orgulho faz isso, de achar que a gente sabe mais do que Deus e que a gente deve estar no controle da situação, e diante das situações que não dependem de mim, mas depende do mundo espiritual, né? Depende do alto, da divindade, não está em mim, em meu poder. Quase sempre a criatura humana esquece de fazer as coisas que estão nas suas mãos, no seu poder, para se preocupar com as coisas que não estão no seu poder, nas suas mãos, e querer controlar aquilo que é incontrolável. E é uma arrogância, uma presunção, sair da condição de criatura e não se submeter. A Kardec tem um texto que ele fala isso, né? Que a maioria dos materialistas orgulhosos acredita que é uma humilhação se submeter a um poder ou a crença num poder maior que está acima deles. Essa ideia de se rebaixar e de se colocar abaixo desse poder maior revolta o temperamento mais orgulhoso. Kardec diz isso em um dos textos. Então, o povo judeu começa a reclamar, que é o símbolo da tentação ali do diabo reclamando com Jesus, para que ele se jogasse, portanto, para que ele interferisse a Deus, para que ele, de alguma forma, antecipasse a divindade e tentasse direcionar os planos de Deus, como se Deus não soubesse, essa ignorância, como se Deus não soubesse das coisas, como se Deus não estivesse gerindo o universo, como se talvez Deus estivesse cochilando e a gente tivesse que ir controlar por ele. Então, veja que coisa, normalmente a gente age assim, né? Naquelas coisas que não dependem de nós, naquelas coisas que não estão ao nosso alcance, é necessário que a gente exercite, que a gente treine a resignação. E a resignação aqui não é a acomodação. A resignação é essa confiança, essa resiliência, essa submissão, essa confiança de que há algo maior do que nós, que comanda a vida, que organiza a vida e que está gerenciando a vida. Aquilo que não depende de mim fazer, não depende de mim organizar, a gente tem que depositar nesse poder maior. E é o que a gente não faz. Então, a primeira tentação diz respeito aos vícios, aos instintos primitivos que acomodam o indivíduo na jornada pela evolução simbolizada no deserto. A segunda tentação tem a ver com a presunção, com o orgulho de achar que sabe mais do que a divindade. Vamos agora para a terceira tentação. Na terceira tentação, o texto do Evangelho diz que o diabo pega Jesus, leva para um local alto, a montanha mais alta de todas, para que ele olhe. E aí é claro que tem um símbolo interessante, né? Não é olhar o mundo, né? É talvez entrar em contato com os poderes do mundo, né? Ter acesso aos poderes do mundo, talvez, ou todos os reinos, diz algum dos textos, né? E talvez tenha a ver com experiência ou um desafio ainda mais difícil, por isso um local alto, um local ainda mais alto, portanto a queda também é maior. E então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao seu teu Deus adorarás e só a ele servirás. Olha só, porque o diabo apresentou todos os reinos, os poderes do mundo, as glórias do mundo, e aí Jesus vai-te, Satanás, porque só a Deus adorarás. Qual é o símbolo dessa mensagem, que deve ter sido compreensível para o povo judeu naquele momento? É o seguinte, houve uma terceira tentação no povo judeu no Êxodo com Moisés. Chegou em determinado momento, que Moisés subiu ao Sinai. Lembra da passagem que Moisés subiu ao Sinai? Ó, o lugar alto, Moisés subiu ao Sinai. E aí, para inclusive receber o decálogo, os 10 mandamentos, aquele momento importante de Moisés, talvez o momento máximo, ápice da missão de Moisés, porque o decálogo foi a grande contribuição, a maior contribuição de Moisés ao longo do mundo, da história, até hoje influenciando a cultura terrestre. E naquele momento, o povo judeu, o povo hebreu abaixo, esperando, como ele demorava, o povo hebreu começou a estabelecer o culto do bezerro de ouro.
já que ele foi falar com Deus e não volta, demora muito, vamos fazer os nossos deuses aqui. Já que o Deus único de Moisés não está atendendo os nossos desejos, não está atendendo os nossos pedidos, ele não nos ouve, não nos escuta, a presunção da segunda tentação. E já que não nos escuta, então vamos fazer os nossos deuses, deuses que possam nos escutar e possam nos atender. E aí o culto do bezerro de ouro, que era a idolatria a coisas materiais, a ídolos frágeis, né, a ilusões materiais. Esse é o símbolo. Qual é a lição moral? A lição moral aqui, que é a mais difícil de todas, por isso um local alto, daí o símbolo dos poderes terrestres, que talvez não era uma visão geográfica, era uma visão simbólica de tudo aquilo que há na Terra como poder. Há muita coisa na Terra que constitui valor simbólico terreno, capital simbólico, como se diz, fama, sucesso, projeção social, ser conhecido, estar em destaque, né? Ter certa credibilidade, beleza física, poder financeiro, poder político. Tudo isso são poderes terrestres, né? E aí qual é a lição moral? Idolatrar esses poderes terrestres. Portanto, a idolatria à vida material é a última e a mais difícil tentação. Se o espírito vencer isso, ele está, de alguma forma, livre para... Depois, como diz o texto do Evangelho, depois que Jesus passou por essas tentações, os anjos vieram até ele e começaram a servir ele e a festejar com ele. É o símbolo de um final feliz. Um final feliz simbólico de luta e que depois o indivíduo comunga com os anjos. Olha que passagem bonita. O indivíduo confraterniza com os anjos. Por quê? Porque também já se divinizou, já se angelicou, já se espiritualizou. E é interessante porque nessa lição moral há uma questão que é abordada pela doutrina espírita. O que é que Kardec vai dizer? Que o apego à vida material é o entrave mais complicado à evolução do espírito. O apego às coisas desse mundo é o sinal notório da nossa inferioridade e é o que mais dificulta a evolução do espírito, simbolizado na expressão do egoísmo que Allan Kardec colocou como sendo a imperfeição mais difícil de superar e o obstáculo maior ao progresso espiritual. Portanto, a terceira tentação. O que é que quer dizer essa mensagem, essa passagem, segundo os estudiosos contemporâneos da teologia? Que tudo isso é simbólico, que o êxodo de Moisés era um êxodo da libertação da escravidão do povo hebreu. E Jesus, quando passa por esse jejum, por esse deserto, estava repetindo de alguma forma a prática cultural do judaísmo, mas para dizer, Moisés não libertou vocês da escravidão do Egito? Não fez através do êxodo? Eu também tenho um êxodo, mas o meu êxodo é um êxodo espiritual. Ele libertou vocês da escravidão do Egito. E eu vou libertar vocês, com a minha proposta, da escravidão pior, que é uma escravidão das paixões. A escravidão mais difícil. A libertação da escravidão do Egito foi muito significativa, mas a libertação mais significativa é a libertação interior, das paixões, dos vícios, das dificuldades morais. Essa era a ideia do texto do Evangelho que os estudiosos contemporâneos aludem. Aludem de tal forma que, embora isso não seja consenso entre os teólogos, embora isso ainda seja motivo de debate, muitos suspeitam que esse texto, não foi uma vivência real de Jesus, não foi uma experiência real de Jesus, mas foi algo parabólico, uma metáfora, uma alegoria, um ensinamento que foi passado ao longo dos tempos. Curiosamente, meus amigos, curiosamente, o Espiritismo, muito tempo antes de todos esses teólogos, muito tempo antes desses estudiosos fantásticos que eu citei aqui, muito antes desses brilhantes intelectuais que chegaram à conclusão que a tentação no deserto era algo simbólico e que Jesus não foi tentado assim, dessa forma, pelo diabo, conforme o capítulo 4, versículo 1 a 11 de Mateus, mas que, muito tempo antes disso, Allan Kardec já havia abordado a questão e em A Gênese, livro que aborda as questões difíceis do Evangelho e da ciência espírita, os trechos mais controvertidos e problemáticos do Evangelho, Allan Kardec tem um item, tem um tópico sobre a passagem, onde ele nem vai comentar tanto, porque João Evangelista, espiritualmente, o espírito João Evangelista dá uma mensagem e diz, e esmiuça, explica a interpretação e a compreensão dessa passagem.
Muito tempo antes desses teólogos, João Evangelista vai começar o texto dizendo mais ou menos assim: Jesus não foi arrebatado. Espírito puro e evoluído, qual é o diabo, qual é o espírito ignorante, qual é o espírito diabólico que teria poder para pegar Jesus e arrebatar Jesus para um lado, arrebatar Jesus para o outro, arrebatar Jesus para o outro? Não faz sentido. Não tem coerência nisso. Não tem coerência necessariamente essa colocação. Ademais, diz João Evangelista, ele era espírito puro. E o espírito puro, aquele que evoluiu, que já passou pelo processo espiritual das reencarnações, que já chegou à pureza compatível e possível à criatura conseguir, o grau de pureza na condição de espírito crístico, esse espírito puro já é infalível. Dizem os espíritos Allan Kardec. Já é infalível. Mesmo quando estão encarnados, eles são infalíveis. Portanto, não são sujeitos a erro. E o espírito puro, portanto, a rigor, o espírito puro não é tentado. Porque quem é tentado é quem precisa ser testado. Ó, a ideia de tentação como sendo uma sedução, o primeiro significado que eu citei, um impulso para o pecado, para o erro. A gente não fala em pecado, mas entenda o que é pecado, para o erro, para o comportamento inadequado, ou o segundo significado, que é a tentação no sentido de ser testado, de ser provado. As duas coisas estão certas do ponto de vista espírita. Espírito puro, diz Allan Kardec, os espíritos confirmam, espírito puro não é tentado, porque quem é puro não precisa ser testado, não precisa ser provado. Quem é tentado, quem passa pela tentação, é quem tem tentação e precisa ser testado, precisa ser provado, precisa ser experimentado. A verdade é que essa colocação é muito importante porque faz uma alteração, faz uma quebra de paradigma na compreensão da tentação, da psicologia das tentações que foi inaugurada e que foi colocada de maneira diferencial pela doutrina espírita. É a partir dessa compreensão que a gente vai entender que a tentação não está no exterior, está dentro de nós. Que a tentação é um processo que acontece por dentro. Que a tentação, e a gente vai explicar isso aqui, não é necessariamente ruim e não é necessariamente boa. Mas é uma experiência necessária. De um lado, a tentação era visto pela mentalidade freudiana, por exemplo, como um impulso, ou melhor dizendo, tecnicamente, como a pulsão do desejo. O desejo, mecanismo ali de necessidade física e que impulsionaria o sujeito, a pulsão, que é essa interseção, segundo os técnicos da psicanálise, entre aquilo que é psíquico e aquilo que é físico. Aquilo que dá prazer sensorial, mas que vai além do prazer físico, mas a satisfação psíquica do prazer físico. A psicanálise estuda isso muito bem e vai dizer a mentalidade freudiana dessa tentação que deve ser buscada de maneira sofregamente para o indivíduo se realizar na Terra, numa compreensão, portanto, materialista. Por outro lado, a compreensão religiosa dogmática dizia que a tentação é ruim e deve ser evitada, deve ser reprimida, deve ser combatida com violência. Nenhuma, nem outra situação. Nem o gozo exagerado do prazer que retroalimenta tentações, algumas das quais nem sempre saudáveis, e nem a repressão, e nem a fuga, e nem a violência ou o terror fanático em relação às tentações. A tentação é algo interior. Kardec, no texto que a gente leu, que serve de tema aqui, vai dizer que o indivíduo é tentado porque tem uma imperfeição. Toda tentação que gera uma ressonância em nós, aliás, falando em tentação, já é uma ressonância em nós, já é uma redundância. Toda tentação implica, necessariamente, uma sensação em nós de arrastamento, de desejo, de impulso de fazer aquilo que a gente tenta administrar, tenta controlar. Toda tentação implica necessariamente em uma imperfeição. Eu só sou tentado nas imperfeições que eu carrego. É essa a ideia que a psicologia espírita, que a doutrina espírita traz e que até então era inteiramente nova, que não era compreendida dessa forma. Portanto, a tentação não é fora. Não é um objeto que é tentador. Ainda que haja elementos que possam servir de estímulos em mim, mas só servem estímulos em mim porque há imperfeições em mim. Mas, ao mesmo tempo que as tentações causam ressonância em mim porque eu tenho imperfeições àquele respeito.
Se eu, por exemplo, não tenho nenhum tipo de desejo para cocaína, para alguma droga, alguém que passe aqui por mim usando não vai me causar nenhum impulso. Se eu não gosto de determinada comida e eu vejo alguém comendo, por exemplo, aquela comida, aquilo não vai ser uma tentação. Mas se eu sou louco por aquela comida e eu tô com fome, eu vou começar a salivar só de ver aquela outra pessoa comendo. E isso é uma tentação, que tem algo de físico, algo de mecanismo sensorial, mas algo de psíquico e algo de moral. A tentação, portanto, é necessária à evolução. Isso que é interessante da doutrina espírita, não é ruim a tentação. Os espíritos, diz Allan Kardec no capítulo Lei de Conservação, há um momento que Kardec pergunta por que Deus colocou prazeres nas coisas materiais do mundo. E os espíritos responderam, para que ele possa se sentir atraído e desenvolver o discernimento e o equilíbrio para usar as coisas que pode usar com equilíbrio e moderação e evitar aquelas coisas que são prazerosas, mas que são inadequadas, a fim de ele poder sentir a tentação e amadurecer a partir da tentação. Olha o que os espíritos disseram. E aí a Kardec diz, mas as tentações não levam às vezes para os excessos? Os espíritos disseram sim. Mas é necessário que ele passe, que ele experimente. Algumas traduções têm, que ele sofra a tentação. Porque só depois de sofrer a tentação é que ele amadurece nas escolhas que faz em ceder às tentações ou não ceder e resistir a elas. É assim que o espírito evolui. Olha só, para evoluir é indispensável a tentação. Porque veja, meus amigos, é muito fácil ser virtuoso na facilidade. É muito fácil ter virtudes quando nada me incomoda. Olha só o momento que a gente está vivendo de pandemia, de epidemia viral, de epidemia geral. É muito fácil ter esperança quando tudo vai bem, mas o valor da esperança se torna mais brilhante nesses momentos. Da mesma forma que uma luz se torna mais luminosa no momento que está tudo escuro. Faz sentido eu acender uma vela em um dia claro de sol? Não faz, porque já está iluminado. Mas uma vela faz muita diferença quando tudo está em treva. Então, as virtudes são necessárias e são desenvolvidas, são realmente adquiridas no esforço que o indivíduo empreende, e quanto mais esforço, maior o mérito, para desenvolver as grandes virtudes. Há uma história muito bonita que narra, que conta um sábio que estava querendo explicar para o seu discípulo a respeito das tentações. E esse sábio chegou para o discípulo e pegou 2 pratos e deu a ele, dizendo assim, esse prato aqui tem milho cru e o outro prato tem pedras preciosas. Pegue esse prato de pedras preciosas e bote para aquele cavalo ali comer, que ele está com fome. E o sujeito foi e colocou. E aí ele disse, agora pegue esse milho cru e ofereça, por exemplo, ao seu filho pequeno que está ali. E ele foi e colocou. O que aconteceu? O cavalo olhou para a pedra preciosa e não valorizou, cheirou e deixou lá. E o filho pequeno, olhando milho cru, cujo sabor não era bom, também não se interessou. E o sábio disse, agora troque, bote o milho cru para o cavalo e pegue a pedra preciosa e dê para sua esposa. Para você ver se não há um valor aí. Por quê? Porque a pedra preciosa gera desejo em mim e o milho cru não. Mas o milho cru gera desejo no cavalo, mas não gerava desejo a pedra preciosa nele. A tentação tem a ver com elementos internos meus. Portanto, tem a ver com condições interiores. Chico Xavier tinha uma expressão muito interessante, engraçada, mas profunda, que ele dizia que a tentação é um cachorro grande correndo atrás de nós. A gente está correndo, mas a gente está louco, está doido para que o cachorro pegue a gente. Por quê? Porque na tentação há o esforço de controlar e de superar e não ceder, mas há o desejo em nós de querer abraçar aquilo, de querer se envolver com aquilo. Então há essa luta interior. E é nessa luta que o espírito vai lapidando, vai elaborando o seu mundo interior e vai desenvolvendo as virtudes. Porque virtude verdadeira é aquela que resiste à pressão. Virtude verdadeira é aquela paciência que resiste à irritação. É a bondade que resiste à ingratidão, que não muda e não se altera com ingratidão. É o perdão que se dá diante das ofensas. As virtudes mais fortes
dos espíritos missionários são essas que passaram pelas provas da tentação. Então a tentação não é necessariamente ruim, mas também não é necessariamente bom. É sinal de imperfeição do espírito. As tentações que a gente passa é sinal de imperfeição nossa. Mas é ao mesmo tempo necessária a experiência da tentação para aprimorar o espírito até o momento que o espírito não sente mais nada, não sente tentação. Aquele que não sente tentação é porque já se aperfeiçoou. Seja em tudo, seja naquele campo específico. Olha só a psicologia das tentações. Mas não apenas isso. A tentação também nos convida a autoconhecimento, porque aquilo que gera a tentação em mim é uma ótima oportunidade para eu me conhecer e perceber, não, nessa área aqui eu ainda tenho determinada fraqueza, eu tenho certa vulnerabilidade, eu preciso trabalhar mais, eu preciso estar atento mais, porque se aquilo causa tentação em mim, causa desejo, causa impulso, é porque eu ainda tenho questões a trabalhar nesse sentido, porque senão aquilo não me tocaria e eu seria indiferente. Olha a tentação ajudando ao autoconhecimento, ao autoconhecimento. É por isso que o Espírito Emmanuel, por Chico Xavier, vai dizer mais ou menos assim: as virtudes verdadeiras, genuínas, só se constroem na tentação. Só se constrói na tentação. Olha só que coisa bonita. E mais tarde Emmanuel vai dizer em Fonte Viva, mais ou menos assim: os limites externos existem enquanto houver limites internos. Enquanto houver limites internos. No momento em que a gente supera os limites internos, os limites externos deixam de existir por falta de função pedagógica. Olha só. Então só existem obstáculos exteriores porque temos obstáculos internos. E os obstáculos externos são elementos que nos proporcionam a experiência de superar os obstáculos internos. Quando a gente supera os obstáculos internos, os obstáculos externos deixam de fazer sentido e deixam de existir. Olha só que maravilha, que bonito, que profundo. Jesus, em muitas passagens do seu evangelho, vai dizer: vigiai. Alguns momentos ele fala: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Em outros momentos ele fala apenas: vigiai. Vigiai para não cairdes em tentação. Essa expressão vigiai foi mal entendida como se fosse um estado de alerta, um estado de paranoia, um estado de monitoração, de controle o tempo todo, mas não é isso. A vigilância tem a ver com o trabalho. Quando eu trabalho, eu estou vigilante, eu estou ativo. Mas a vigilância tem a ver também com a atenção, com observação, com autoconhecimento, com reflexão. A vigilância tem a ver com estar desperto. E desperto aqui não é desperto de ficar com insônia, não. O desperto aqui é estar desperto para as coisas espirituais, porque a maioria dorme espiritualmente. É estar desperto para as coisas espirituais, a fim de não cair em tentação. O que significa dizer, e a doutrina espírita é que explica isso, porque isso não foi bem entendido, mas está lá a semente no próprio Evangelho, os germes estão no próprio Evangelho, significa dizer que sentir a tentação é normal. Na condição de espíritos imperfeitos, experimentaremos ainda o impulso, o arrastamento e o envolvimento das tentações. Sentir tentação é normal, mas o importante é o que é que eu faço com esses sentimentos. Como eu vou lidar com esses sentimentos? O que é que eu vou fazer com esses sentimentos? Que é o que o texto de Kardec fala. As tentações vêm, pode ser uma tentação acionada por um espírito inferior, mas tem também o espírito benfeitor contrabalanceando, né? Equilibrando essa balança. Mas o mais importante é que tipo de atitude eu vou tomar diante das tentações que eu passo. À medida que eu opto pelas atitudes positivas, as tentações vão enfraquecendo no meu mundo íntimo. E quanto maior a tentação, maior o mérito de superá-la e maior é a vitória do espírito sobre si mesmo. Há muito mérito em resistir ao vício. Há muito mérito espiritual, porque a gente pensa apenas em evolução espiritual com as experiências, digamos assim, significativas de caridade, de construção de lares, de orfanato, etc. Mas há muito mérito espiritual, em vencer o vício, em resistir ao vício. É uma vitória que ninguém vê. É uma iluminação que ninguém está vendo, que não é uma caridade exterior, mas é um grande avanço espiritual. E, aliás, quanto maior o vício, quanto mais difícil é a tentação, mais meritório é para o espírito. É por isso que Emmanuel, por exemplo, quando examina Maria de Madalena, ele vai dizer mais ou menos assim, que Madalena é o vulto do Evangelho que teve o maior mérito, porque a maior transformação do Evangelho é Madalena, disse ele.
E ele explica dizendo que ele não fala com essas palavras, eu estou falando com as minhas palavras, mas é muito difícil o indivíduo vencer vícios que estão instalados. É muito difícil. É fácil ser virtuoso quando eu não me corrompi, quando eu não me prostituí, quando eu não me viciei. Mas é muito difícil quando a pessoa desceu ao pântano, a pessoa conseguir sair. Por isso que a gente fala aos nossos filhos, a gente educa, a gente tenta conscientizar de que a terapia curadora é muito mais complicada. Por exemplo, drogadição, dependência química, é muito mais difícil e complicada a terapia curadora do que a terapia preventiva. Prevenir é sempre melhor do que depois que o vício está instalado curar. E por isso maior mérito. Maior mérito. E aí, Emmanuel vai dizer isso, porque João Evangelista sempre foi de sentimentos puros e equilibrados desde a adolescência. Mesmo Saulo, que corrompeu-se no sentido do fanatismo, mas do ponto de vista do seu comportamento íntimo, da moralidade interior, ele era casto, ele era equilibrado, ele era controlado, ele era disciplinado. O erro dele foi o fanatismo e a incompreensão do cristianismo. Mas Madalena, diz Emmanuel, se corrompeu totalmente. Se afundou num pântano de vícios muito difícil, e é muito difícil a vida que ela levou. Quem entra nela, muito difícil alguém sair. Muito difícil alguém sair. E por isso, diz Emmanuel, o mérito foi maior dela. E por isso, Jesus escolheu, quando desencarnou, quando foi crucificado, reapareceu primeiro a ela do que a todo mundo. Foi primeiro a ela que ele apareceu. Ele preferiu aparecer a ela do que a própria mãe, Maria de Nazaré, como símbolo para dizer que ela seria a primeira a vê-lo depois de morto e a mensageira da ressurreição, como símbolo da violência, Emmanuel utiliza essa expressão, da violência que ela fez em relação a ela mesma para se transformar sob a luz do Evangelho nascente, sob as bênçãos do Evangelho. A tentação, os impulsos de Joana de Ângeles são espinhos na carne, expressão do apóstolo Paulo que fala a esse respeito, espinhos cravados na carne da alma. São, portanto, experiências do espírito que precisam ser experimentadas, serem exercitadas, serem vivenciadas. Para concluir, gostaria de citar apenas um trecho de mensagem que está no livro Desperte e Seja Feliz. Olha só, a gente está falando do vigiai, desperta, do despertar, do estar desperto, do estar alerta. E no livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, há um capítulo chamado Enfrentando Tentações. Um capítulo notável que ela faz uma abordagem lúcida sobre as tentações que eu gostaria aqui de ler. E ela diz em determinado momento o seguinte: ninguém cresce moral e espiritualmente sem a presença da tentação. As tentações são pedras da estrada, criando impedimentos à movimentação. São os espinhos cravados na carne do coração, ferindo a cada contração muscular. Constituem também, diz ela, os estímulos à vitória, à transformação íntima para melhor. São a aguilhão que impele para a frente todo aquele que lhe padece o acúleo. As tentações que levam à irritação, ao revide, não são maiores do que aquelas outras que fazem arder as emoções profundas e se apresentam como tormentos ocultos do sentimento, do sexo, dos vícios e outras que a ambição desmedida sussurra aos ouvidos da alma. A vida sem tentações ou testes de avaliação moral perderia o seu colorido e as suas motivações de crescimento. Olha só que beleza, que mensagem linda. A vida perderia o seu colorido sem as tentações ou testes de avaliação. Ela chama a tentação de testes de avaliação. É isso, meus amigos. Espero que tenham gostado. Jesus não foi tentado, portanto, não houve uma tentação específica. Era uma parábola, espírito puro por excelência, mas ele queria dizer nessa parábola o que cada um de nós iria passar em termos de tentação ao longo da jornada pelo deserto da evolução espiritual. Muito obrigado, muita paz.